Começando a nossa roda de conversa de hoje, eu tô aqui com o professor Silvio Olávio Conte Júnior, Conte para os amigos, que é diretor do Colégio Semeador. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Cris. Prazer e satisfação estar aqui com vocês. Obrigada por estar aqui com a gente. Nós te convidamos para conversar assim sobre a retomada das aulas na escola de vocês. Já começou? Como é que está esse período de adaptação ainda, professor? Bom, primeiro assim, quero agradecer a toda a Rádio Itaipu pela oportunidade, né? Nós voltamos no dia 8, né? Com uma retomada dos conteúdos, né? Então a gente voltou na última segunda-feira com essa programação de retomada até a próxima sexta, dia 18, né? E a partir do dia 22, sim, a gente começa o ano letivo de 2021. Então a criançada ainda não está no ano colégio. Letivo, não, está no colégio, já voltaram. A retomada, na verdade, é um processo de nós revermos os conteúdos, né? Existe um processo de currículo contínuo que existe, né, dentro dessa nova perspectiva de que nós vivemos dentro da pandemia, e esse período ele traz exatamente essa ideia de você retomar os principais conteúdos, trazer a convivência da criança na escola, com total segurança, é claro, né? Com escalonamento, com a escola preparada e adaptada para receber as crianças. Vocês fizeram o escalonamento aqui no Semeador? Sim, a gente está com escalonamento, em especial, assim, as crianças menores do infantil até o 5º ano, nós não fizemos, nós dividimos as turmas. Então as turmas estão menores, porque a gente entende a necessidade que os pais têm hoje. Então a gente dividiu, está com um número menor, um número reduzido de alunos por turma, para que os alunos possam vir todos os dias. Do 6º ao 9º, escalonado, né? Um grupo vem um dia, o outro grupo vem no outro dia. E no ensino médio, como as salas é o prédio novo que foi construído pelo Grupo Positivo, lá no Semeador, as salas são muito amplas, então o ensino médio não está escalonado, ele está vindo todos os dias também. E vocês têm que também ter todo um planejamento para evitar que haja aglomeração. Claro, o que vocês estão fazendo para cumprir todos esses protocolos? Então, primeiro... Que com criança a gente sabe que é difícil, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, primeiro, assim, seguir rigorosamente os protocolos sanitários. Então, a escola foi adaptada, primeiro, redução de cadeiras na sala de aula, marcação, identificação, acrílico, adaptação do bebedouro, com não mais a criança tem que levar a garrafinha, é um caninho agora em inox que você tem que estar adaptado no bebedouro, tapetes sanitizantes, álcool em gel nas salas, na entrada, em todos os ambientes. O acrílico você falou que está onde? Nas áreas de alimentação, para separar as crianças, né, quando forem fazer os lanches, né, os recreios. Os recreios são escalonados, então, por exemplo, uma turma sai em determinado horário, não tem várias turmas saindo ao mesmo tempo? Não. Existem turmas saindo ao mesmo tempo, mas por conta do espaço físico, então nós delimitamos. Por exemplo, eu tenho o 6º ano que vai ter o pátio principal, eu tenho o 7º que vai pro gramadão. Vocês têm uma área muito boa lá, né, que vocês podem aproveitar. Eu tenho o 8º que vai pro parque, eu tenho o 9º que vai pro gramadão lá no fundo do infantil. Então a gente faz esse escalonamento de espaços. Isso por conta de ser uma escola, eu acredito talvez ser em termos de espaço físico, é a maior escola de Foz. A gente consegue fazer escalonamento de locais. Então eu posso ter um número maior de alunos indo pro recreio ao mesmo tempo, porém em locais totalmente já preparados, pensando sempre e sendo muito monitorados com a questão do ajuntamento. E nas atividades, as atividades que vocês estão desenvolvendo, vocês já se planejaram para fazer bastante atividade fora também? Sempre. Não vai ter educação física, o que vocês estão... Não, no planejamento, o currículo ele é semelhante. Como eu falei, não é o currículo do ano de 2021 curricular, porque o ano só começa no dia 22 de fevereiro. Mas educação física sim, temos, mas só que de uma forma adaptada e outra, como é um número menor e reduzido de alunos, então você não vai ter, por exemplo, esportes de contato. Vai fazer exercícios aeróbicos, dinâmicas, então mais os professores... funcionais, né? Exatamente. Conte, a maioria dos pais deixou os filhos voltarem para a escola? Nesse momento, sim, a grande maioria. Por quê? Uma coisa que é importante salientar
é que a escola ela foi muito bem preparada. Então o pai, isso é uma coisa que eu quero agradecer a cada pai que pertence à nossa escola, a confiança, porque é perceptível quando você chega no colégio, desde a portaria até qualquer sala de aula, qualquer ambiente que a escola tenha, é perceptível o cuidado, a preparação. Então os pais estão muito confiantes. Então, hoje uma parcela muito pequena não enviou para a escola ainda, dos alunos matriculados. Você não sente, então, que os pais estão com medo do contágio, de mandar as crianças para casa e voltar? Eu não diria medo, né? Eu acho que a apreensão ainda existe por parte de alguns. Eu diria até por nós, eu sou pai, eu tenho 2 crianças indo na escola. Os meus filhos retomaram as atividades, mas é a apreensão de repente, assim, que o vírus continua, a pandemia apenas diminuiu, nós continuamos ainda vivendo a pandemia. Mas eu entendo que hoje os pais entenderam que, e viram e percebem isso, é perceptível. Quando você consegue sentir que há uma segurança, há uma preparação, há um cuidado. Então isso minimiza a sua apreensão, minimiza o seu medo. Então faz com que a gente consiga ter um número grande de pessoas que aderiram ao retorno presencial à escola. E o híbrido, vocês estão pensando em fazer algo também nesse até sentido? por conta da legalização do ano, né? Esse ano foi validado, na verdade, que esse ano de 2021, o híbrido, ele é, na verdade, obrigatório a escola oferecer. Então, nós hoje temos um modelo presencial e uma coisa que eu acredito que é só nossa escola que está fazendo, que é o 100% presencial. Como assim, senhor? Então, digamos que eu sou um pai de aluno de 8º ano, minha filha é do 8º ano, e é dividido em 2 grupos, é escalonado. Uma semana um grupo, outra semana outro grupo. Nós fizemos, até pelo tamanho, como você estava falando, da estrutura que a escola tem, a semana que a minha filha está em casa, onde ela assistiria as transmissões ao vivo das aulas pela internet, nós disponibilizamos uma sala de aula. Então, se eu quiser mandar minha filha, ao invés de ela assistir em casa, eu disponibilizei uma sala para que ela assista a transmissão no colégio, com um professor ali, auxiliar, que vai acompanhar. Porque o grande problema hoje das crianças... Falta de atenção dentro de casa. E a falta de rotina. Que eu acho que se você conversa com a maioria dos pais, o grande dificultador e o sentimento é que a rotina foi totalmente modificada na vida dos adolescentes, das crianças. Hoje o nosso maior intuito é voltar, que elas sintam que a rotina existe, que a rotina é bacana e que eles precisam ter isso novamente. Sem contar que se a criança está em casa, tem videogame, tem televisão. Exatamente. É complicadíssimo. E aí, então, hoje, a gente conseguiu fazer isso com que as crianças, no infantil até o 5º ano, você vai ter que escolher ou presencial ou transmissão, né? De forma remota ali em casa. No Fundamental 2, anos finais, que é do 6º ao 9º, eu tenho esse 100% na escola que o aluno pode optar por estar ali, assistir ali ou em casa, e o ensino médio também com essa transmissão ao vivo. Agora, com essa possibilidade de assistir na escola. E você acha que a tua percepção, assim, os estudantes têm essa consciência dos cuidados que eles têm que ter? Então, como é que eu vou te dizer? Eles têm, mas aí vamos falar, a gente está falando estamos lidando com um público de bebês que a gente pega lá de 1 ano e meio ao adolescente do terceirão com 17 Cada anos. Um com um jeito. Então você percebe que, eu te digo que é incrível que quanto menor, eles estão mais cadenciados. É incrível que você... Porque eu tenho um piá de 5 anos que ele... É incrível que ele... Eu tenho que ficar com a máscara, Com até o 5º ano, o cuidado, o gelzinho, a garrafinha de água personalizada, o lanche dele. Os maiores começam aquela coisa, incomoda, tá suando. Corre, né? O adolescente acha que... Não, então, mas o bacana é que, independente de um ou outro ter um cuidado maior, mas é perceptível sim esse cuidado que eles têm em realmente fazer valer os protocolos e aproveitar o momento que eles estão tendo lá na escola. Vocês estão tendo cuidado também de tratar desse assunto dentro de sala de aula?
porque acho que para muitas crianças foi um baque, né? Eu não mudou aquilo que você falou, saiu da rotina. Eu acho que o psicológico das crianças também foi muito abalado. Vocês estão trabalhando isso também em sala de aula? E é uma coisa, que bom que você perguntou isso, porque um dos grandes diferenciais hoje do grupo positivo ali nos colégios Semeador é exatamente a preparação que foi feita com os profissionais. De realmente, de nós conseguirmos entender o que as famílias viveram em 2020, o que as crianças, porque nós enquanto família, nós enquanto pais responsáveis, todo mundo teve que mudar a sua rotina, mas na verdade quem sofreu mais foram as crianças, né? E a gente hoje teve uma preparação muito profunda de que eles precisam hoje de uma atenção maior, de um cuidado maior, carentes, de uma percepção maior, de uma introdução às situações desse novo momento, né? Eu percebo hoje, eu falo isso muito com o meu time, que muitas vezes a gente vive em círculos, né? E na verdade são ciclos que a gente está vivendo hoje na educação, né? É um novo ciclo, é um novo momento, é uma nova história, é uma ruptura de paradigmas hoje. A gente pensa em transmissão, quando que a gente ia pensar numa aula transmitida? Exatamente. Né? Então hoje, assim, que se reinventar até nisso, totalmente, né? Então, quer dizer, eu sou professor de carreira de inglês e assim, eu me lembro da primeira aula 22 anos atrás e os recursos que a gente tem hoje, as ferramentas que foram introduzidas hoje. Então, mas também, muito mais do que as ferramentas, a tecnologia, é a percepção do aluno, é o cuidado, é o zelo, é o olho no olho, é a vivência, é você entender o que o aluno necessita de fato, que é um outro momento, é um novo tempo que a gente está vivendo. Conte, sem contar toda essa estrutura e a experiência do positivo que vocês trazem para cá, né? A metodologia toda. É uma coisa que é muito, muito, muito bacana de falar, que a gente falava um pouquinho antes aqui, talvez você tenha até escolas que trabalham com material como o nosso, mas não com o full service que a gente chama, que é a metodologia real, é a plataforma real do positivo, é o que o positivo entrega de melhor, que é o combo, não é o material, porque o material é um material por si só. Sim. Agora, quando você tem uma preparação, uma metodologia, uma prática, um direcionamento, um centro pedagógico que te capacita, que estuda, que forma para aquilo, então é diferente. E é como você disse, você tem uma estrutura da escola como a nossa hoje, que te proporciona um mundo. É um mundo diferente, é uma estrutura diferente, e isso é muito bacana porque cria possibilidades. Maravilha, então. Silvio Olávio Conte Júnior, diretor do Colégio Semeador, veio do Espírito Santo para Foz, mas já tá falando Piá, já tá virando paranaense. Já virei iguaçuense já, né? Já tá falando que ele é paranaense. Iguaçuense, né? Eu queria te agradecer aí por falar desse trabalho sensacional que vocês vêm fazendo e desejar um ótimo ano aí para todo o pessoal do Semeador. Também, eu que agradeço e me coloco à disposição de vocês na hora que vocês precisarem. Maravilha, a gente estão também. sempre abertos a vocês. Obrigado, viu? Valeu, então. E eu não errei seu nome, hein? Tá vendo? Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na 105.7.